Para a gente já iniciar. Então, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, né, para quem assiste aí as aulas depois. O José que já está aqui comigo, obrigado pela presença. A aula de hoje é bem tranquila, bem rápida, só para a gente poder terminar aí a nossa linha de raciocínio em relação aos principais elementos que nós já vimos, né? Então, normas específicas, código de ética, que também é uma norma, mas demanda aí um estudo em específico. A gente teve várias aulas, né, separando lá os grandes tópicos, mas considera que todas aquelas aulas é uma coisa só. E aí hoje a gente vai fechar justamente falando um pouquinho desse conceito, né, de conflitos e resoluções, porque existem alguns elementos de comportamento que a gente precisa levar em conta, tá? Então, qual que é a ideia que a gente precisa observar aqui? É justamente essa relação entre o comportamento e a ética. É uma relação um tanto quanto tumultuada, né? Mas basicamente a gente tem que recordar o quê? Que a intenção da teoria ética, né, ou da teoria da ética, é justamente construir os elementos necessários para aquela convivência pacífica. Isso a gente falou lá no início da disciplina. Então, basicamente, como é que a gente faz isso? Permitindo com que haja ali um equilíbrio entre os nossos interesses pessoais, um equilíbrio entre o que as organizações querem e precisam também no sentido comportamental. Então, a gente vai ter justamente essa função de controle, né? Essa ideia de buscar ali administrar os problemas, resolvê-los e criar essas resoluções a partir de certos princípios que seriam compatíveis entre as partes, tá? Então, os princípios éticos, eles são justamente, eles entram em questionamento, né, quando a gente enfrenta uma situação que precisa decidir sobre o famoso certo e errado. E aí nós já aprendemos que isso não é um conceito fixo, né, estagnado. Ele é um conceito altamente relativo e que depende do processo de interpretação, da capacidade de raciocínio, da capacidade de percepção do indivíduo. Porque não existe profissional sem o indivíduo. E aí o que nós aprendemos é que essa individualidade ela é construída desde o momento que nós nascemos até as vivências que nós passamos todos os dias. Então, basicamente, se a pessoa vai ser ética ou não é uma discussão muito mais profunda. Não há como definir e colocar ali uma série de regras e dizer que quem não cumpre essas regras não é ético, porque isso já estaria além da discussão em si. Né? A gente precisa entrar em algumas outras áreas, juntar esses conhecimentos justamente para que não haja ali um raciocínio vazio, né? Então, se eu não faço essa relação entre comportamentos, culturas, valores e a própria ética em essência, eu não vou conseguir achar esse meio termo. Tá? Então, ela vai impor algumas características, que é o que eu coloquei ali para vocês, né? Esse texto não é meu, eu estou me baseando nos livros que a gente tem de fundamentação aí, mas basicamente eu separei alguns trechos que delimitam esse raciocínio que nós estamos fazendo. Então, a ética ela vai determinar ou impor que esse líder, que esse responsável ali tem um comportamento adequado. E muitas vezes, inclusive, a gente cria uma distinção que é esquisita ao meu ver pessoal. Porque o profissional subordinado, ele acha que o profissional que não é subordinado a ele, ou aquele superior imediato, deveria, de alguma forma, ter uma conduta ética melhor, ou mais específica, ou ser mais ético num sentido genérico. É uma relação que eu nunca consegui entender, mas isso é um comportamento muito comum entre muitas pessoas, tá? Então é esquisito ao meu ver, por quê? Porque não há nenhum tipo de distinção. Espera-se de um líder um bom exemplo, sim, mas também é esperado de qualquer indivíduo, em qualquer posição, em qualquer condição, que este indivíduo faça efetivamente ali a contrapartida. Tá? É que não há nós não podemos delimitar dessa forma, que apenas os gestores, os chefes, os líderes, eles são os responsáveis pelo comportamento ético. Senão não faria sentido. Né? Evidentemente que o exemplo que se espera, a responsabilidade, o grau e o poder, né, justamente pelo poder de tomada de decisão, de influenciar outros comportamentos, uma série de outras coisas, aumenta a responsabilidade. Até aí tudo bem. Agora, o indivíduo age errado simplesmente pelo fato de que ele não possui responsabilidade não é justificativo. Ele fala assim, eu não preciso ser tão cuidadoso quanto o meu supervisor precisa. Isso é uma noção meio equivocada, meio distante do que a própria ética propõe. Porque para que o gestor consiga ter ali um comportamento adequado, né, o supervisor ele represente esse modelo, de nada adiantaria ele representar um modelo e esse modelo não ser seguido. Tá? Assim como é muito comum, eu usava muito isso na sala de aula presencial, né?
Cria-se, por exemplo, uma visão de que o professor de ética é o que tem que ser mais ético do que todos. Mas não. Ou cria-se uma visão de que o professor ele tem que ser mais ético do que o aluno, por exemplo, porque espera-se dessa relação a mesma contrapartida da relação de hierarquização, né, de subordinação. Então, isso é uma noção que a gente acaba criando. Espera-se do meu pai, da minha mãe, ali um comportamento mais adequado que o meu. Eles precisam ser responsáveis, mas eu não. Isso é, em grande parte, só o nosso ego falando. Né? E aí, evidentemente, que isso causa um conflito, porque eu me dou o direito e não dou esse direito para outro. E aí é onde eu tenho exatamente a necessidade da ética, justamente para solucionar esse tipo de conflito. E nas organizações não é diferente. Então, diversas situações vão gerar diversos conflitos. Não é um conflito técnico, é importante lembrar disso, que aqui a gente está discutindo a característica profissional, comportamental, de conduta mesmo. E aí, evidentemente, que isso se aplica a todas as organizações, mas em específico para a contabilidade, a gente vai estar trabalhando com elementos que são, de certa forma, propícios para isso. Né? A gente tem rotinas, a gente tem determinados padrões, determinadas técnicas que vão exigir certos comportamentos. Então, por exemplo, eu vou lidar com informações que são relativamente confidenciais, elas são passíveis de acesso ali, elas são de fácil acesso para mim, mas não quer dizer necessariamente que eu precise divulgar essas informações. Eu tenho que tomar muito cuidado com o lidar com este trabalho, né? Então, eu gosto de pensar que as coisas que a gente considera mais simples, elas são normalmente as que dão mais conflito. Aquilo que, para mim, é muito certo, que eu acho que, e não entendo porque os outros pensam diferente, é justamente onde há o conflito. Então, eu crio uma expectativa, eu crio uma premissa, eu crio uma ideia, e dentro dessa convivência, eu estou lá num ambiente com 10, 15 pessoas, eu tenho que fazer o meu trabalho, a outra pessoa também tem. E aí, em algum momento, o meu vai depender do dela e vice-versa. E nessa interdependência é onde surge justamente a relação dos comportamentos com a organização, com os outros indivíduos e com a profissão que se executa. Tá? Então, ocorre, eu coloquei ali no último parágrafo, né, a imposição da vontade própria, que é, utilizando aí como exemplo o gestor, o supervisor. Ele tem para si o que é certo e errado de acordo com a sua experiência pessoal e aplica isso na experiência profissional, sem, por exemplo, ouvir o seu subordinado, sem ouvir ali as pessoas que colaboram com ele. O famoso dono do negócio, o jeito do dono do negócio. Isto pode ter sido um método de gestão, uma forma de trabalho há muitos anos atrás, mas a sociedade mudou, ela evolui, ela passa por transformações, e negar essas transformações é um tanto quanto natural para aqueles que não querem qualquer tipo de mudança. Mas esta mudança ela tem sido inevitável. Aprendemos a trabalhar no home office, por exemplo. Qual é a etiqueta? Quem é que regula o ponto quando o profissional não está lá? Ora, se ele não trabalhava corretamente, o famoso matar serviço, né, ignorar ali o tempo que ele dedica àquela entidade, àquela organização, dentro de um ambiente que era relativamente controlado, que é um escritório, que é uma empresa, um setor operacional, imagina como ele vai lidar com isso dentro da sua própria casa, com a liberdade de escolha de fazer o trabalho em determinados momentos. Então, as organizações tiveram que criar muitos métodos diferentes justamente para resolver diversos conflitos. E por incrível que pareça, se a gente fizesse uma lista de todos os problemas, né, que já aconteceram, quais foram as soluções que foram aplicadas, eu acredito que não chegaríamos a um terço do que vem por aí ainda. Né? Então é impossível que você preveja todos os dilemas, todos os problemas a serem resolvidos. O importante e o fundamental é que, se há um fundamento, se há uma base, se há um pilar ali de princípios, por isso que todas as vezes que a gente estuda lá o que é uma organização, como funciona o comportamento dentro dela, a gente aprende que uma empresa ela tem ali, de certa forma, o seu jeito de viver, né? Seria a soma desses comportamentos individuais, mas também a premissa pela qual ela foi criada. Missão, visão, valores, esse tipo de coisa que eu estou falando. E aí isso às vezes passa em branco. Passa em branco porque eu entro numa organização, ela já tem a vida dela, eu tenho a minha, e a gente não consegue encontrar esse equilíbrio. E aí, muitas vezes, essas imposições, de baixo para cima, de cima para baixo, dependendo ali da hierarquização, né? Às vezes não há nem subordinação, mas há imposição de vontade também. Enfim, isto é o que normalmente gera o conflito. Por quê? Porque automaticamente, quando eu considero uma coisa como muito certa,
que para mim é óbvio, que para mim é inevitável que seja daquela forma entre o certo e errado, que eu não paro simplesmente para refletir sobre essa relação, que poderia ser diferente para outra pessoa, por exemplo, eu já estou criando um conflito de uma maneira ou de outra. Por mais que seja um conflito de distanciamento entre eu e um colega de trabalho, ou um de aproximação, de certa forma, mas com esse embate de opiniões e outros aspectos. Então tem que observar muito isso. Para quem quer realmente ser uma pessoa ética, buscar essa melhoria de comportamento, o primeiro passo é esse. Tudo aquilo que você considera como certo e tudo aquilo que você considera como errado, você vai ter que partir da premissa de que a outra pessoa pode pensar diferente. E aí, se você faz isso dentro do ambiente organizacional, você vai perceber que vão surgir muitas visões diferentes, né? E se você está na posição de superior, como eu falei aqui, é importante lembrar que as pessoas criam essa imagem, essa expectativa de que você vai ter que, de fato, dar o exemplo. Tanto no quesito ético, no quesito de qualidade de trabalho, técnicas e tudo mais. E aí o comportamento ele é muito importante nesse processo. E o comportamento ele se refere não exclusivamente ao horário de trabalho, mas como um todo, né? Porque inclusive essa barreira ela também já foi ultrapassada de décadas para cá. Né? Hoje entende-se que o profissional ele é uma coisa só. Não interessa muito se você pode ter acabado de sair do serviço. Você não precisa necessariamente estar de uniforme, né? Antigamente a gente associava muita coisa. O pessoal não gostava, por exemplo, de ir num lugar para, por exemplo, tomar uma cerveja se estiver de uniforme, porque dá uma impressão ruim. E aí, às vezes, acha que tirando o uniforme, que é uma vestimenta física temporária, você deixou de fazer parte da organização. Aí eu posso fazer o que eu quero. Não, não é bem assim. Você continua representando, de certa forma, parte da empresa. Então, é claro, você não vai viver 24 horas em função dela. Né? Mas é importante que você se lembre disso, porque a depender do seu cargo, da sua posição, da relevância de comportamento que você tem, muitas vezes espera-se de você uma conduta. Né? E aí é importante entender que é o que nós vimos lá da famosa ética em situações especiais, né? Quando eu estou numa reunião, eu ajo, quando eu estou na frente do meu supervisor, do meu chefe, eu ajo de um jeito, quando eu não estou, eu ajo diferente. Isso é sempre observado, as pessoas estão sempre observando e sempre criando conflitos a partir disso. Porque o conflito ele existe basicamente pela ideia ou pela premissa de que os meus valores são diferentes dos valores que vocês possuem. E isto é inevitável na humanidade, tá? Então, o processo de resolução ele vai justamente fazer com que as pessoas caminhem na mesma direção. Né? Então, aí eu vou me colocar à disposição do outro, primeiramente, a ponto de que eu entenda que é possível que a pessoa pense diferente. Pronto, esse é o primeiro passo. A partir daí, eu vou consultar. Então, a gente precisa chegar num denominador comum. Né? Então, nós temos um código de ética na empresa. Perfeito. Então, esta vai ser a primeira base. Vamos analisar de acordo ou olhando para o código a nossa situação. Segundo passo, não havendo ali uma resolução em específico, há necessidade justamente de criar uma perspectiva, né? Então, se não resolvermos este problema, como fica o resultado da empresa? Se resolvermos, como também fica este resultado? E aí vai se avaliar justamente o custo-benefício daquele desgaste moral, comportamental e etc. Quero dizer o seguinte, nem sempre você simplesmente vai ceder e nem sempre você vai impor, mas às vezes o próprio embate por si só, ele já não vale o custo-benefício. Então o que se tem que observar é justamente essa relação, né? E esse custo-benefício ele deriva de acordo com a situação, de acordo com a circunstância. Se este custo-benefício ele acaba não compensando, a circunstância tem que ser passada para um terceiro, que normalmente seriam os supervisores, os gestores. E eles vão, de fato, reavaliar se esse custo-benefício, né, ou pela visão deles, do gestor, do dono do negócio, que seja, vão avaliar se aquele custo-benefício é de acordo com o que as pessoas envolvidas pensaram. Então, por exemplo, a gente discorda sobre a forma de trabalho em uma determinada circunstância, ou a forma de agir, de se vestir, por exemplo, e aí a gente não consegue chegar num consenso, eu e vocês. Trabalhamos na mesma empresa e temos o mesmo superior hierárquico. A partir daí, se nós não conseguimos encontrar esse equilíbrio, nós decidimos não discutir mais, cada um fica com o seu. Mas aquilo vai criando uma distração, vai criando resultados negativos, ou então quando o seu trabalho depende do meu e vice-versa, a gente não se ajuda mais, e assim sucessivamente. O ser humano é assim. E aí a gente passa isso para um supervisor para que ele analise esse custo-benefício. O fato da gente não ter resolvido e simplesmente ter dito, né, aceitamos o outro, não quer dizer que o problema está resolvido.
e esse supervisor vai fazer essa avaliação e, em alguns casos, evidentemente, terá que impor algumas características. Por isso que é tão legal e importante que a gente considere, por exemplo, que todas as organizações deveriam ter um código de ética. E esse código ele vai se basear nessas discussões. Então, o melhor do código de ética de uma organização não é ele pronto, é fazer ele. É poder sentar, por exemplo, e trazer situações como essa, que normalmente passam desapercebido até virarem um problema. Então, qual é a nossa conduta de vestimenta? Podemos ou não podemos impor? O que diz a lei? E aí a gente vai entendendo cada uma dessas discussões. O que o fulano acha, o que o outro acha. E todo este processo é o que ajuda, na verdade, a criar. Não é a letra do código em si, é a discussão sobre os problemas que vai causar a resolução. Porque daí, às vezes, vai chegar à conclusão de que nem se precisa do código, mas se precisa discutir os problemas para buscar essas respostas, né? Que é por isso que, inclusive, hoje a gente tem ainda na nossa realidade, digamos assim, uma parte dos representantes que só discutem, que o papel deles é só falar, que é o caso do nosso legislativo. Né? Para daí, então, criar regras ou estabelecer parâmetros, por exemplo. Eles basicamente fazem isso a vida toda, apenas discutem. Se fazem bem ou mal é outra conversa. Mas aqui, a partir desse pressuposto, a ideia vem justamente do que a gente vai ter lá da base da filosofia, principalmente da era da Grécia, né, dos principais que a gente tem como referência ali, que é o modelo democrático que nós puxamos, de certa forma, pelo menos. Então, a partir desse preceito, de nada adianta o código sem a discussão dele, né? Senão vai ser um código criado por mim para o outro. E aí, evidentemente, né, se eu estou com essa responsabilidade, eu tenho que tomar alguns cuidados de fazer esse processo acontecer de acordo. Então, é normal que haja o conflito, é normal que haja o processo de resolução, que ele crie algum desgaste, mas é sempre necessário que haja essa observância, porque ainda que com o desgaste, se resolvido, o conflito ele pode resultar em valores, em construção de valores para a entidade que vão dar frutos, vão gerar resultados positivos no longo prazo. Então aí eu já não vou mais trabalhar desanimado porque eu tenho que dividir o meu espaço com um colega que eu não me dou bem, por um ou outro motivo que houve um desentendimento, sei lá, 5 anos atrás. E existem pessoas que vivem assim. Né? E aí, evidentemente, a gente tem que tomar esses cuidados e ir buscando essas soluções. É importante lembrar que a nossa atitude, ela influencia toda a organização, inclusive fora dela também, e aí a partir desse pressuposto eu me coloco à disposição para resolver, porque sem a organização eu não tenho emprego, né? Pelo menos não aquele que eu estou executando agora, e se eu gosto de fazer aquilo que eu faço, eu tenho que justamente lutar pela sua permanência. Tá? Então essa seria a ideia, isso é um ciclo, né? E aí basicamente eu tenho que tomar esse cuidado de entender que às vezes eu nem percebo, mas a minha atitude ela pode influenciar terceiros, que eu nem imaginava, tá bom? Aqui, basicamente, para a gente observar pela perspectiva teórica, né, a partir do momento que eu tenho ali uma transgressão da regra, né, a pessoa decide fazer algo, faz isso de vontade própria, faz isso sem perceber, ou qualquer característica, eu preciso, de certa forma, equilibrar ou equacionar. E é por isso que surge aí o conceito de penalidade, né, que a gente também viu no código, as sanções éticas, diferentemente de sanções administrativas, diferentemente de sanções legais, que seria o Código Penal. Eu posso ter ainda, de certa forma, sanções criadas para um código de ética dentro da organização, não necessariamente do código do profissional contador. Tá? Então, independente das circunstâncias, o que eu preciso observar é que, às vezes, um comportamento ele precisa ser penalizado. E aí, esse equilíbrio da relação vai depender justamente, a penalidade vai depender justamente pela relatividade que a gente considera a infração que foi organizada. O Código Penal segue uma sistemática, o Código de Ética segue outro, e assim sucessivamente. Se for aplicado dentro de uma organização, é importante que haja esse equilíbrio, né? Se essa é a premissa, por exemplo, eu vou estabelecer uma penalidade para quem descumprir uma regra, eu preciso tomar esses cuidados. Uma penalidade muito grave para um erro muito leve pode parecer aí, de certa forma, um abuso de autoridade, uma série de outros fatores que vai se voltar contra aquele profissional que só estava buscando organizar ali a conduta ou o comportamento da sua empresa, da sua entidade. E nós, como computadores, somos parte desse processo, porque a gente está o tempo todo solicitando determinadas condutas, né, pedindo, orientando, dando informações, enfim, direcionando a tomada de decisão. Então, tudo isso gera reflexos. E aí eu tenho que tomar cuidado justamente para não buscar só resultados, por exemplo. Eu preciso me lembrar que aqueles números, eles são de fato pessoas.
E aí nem sempre essa busca incessante pelo resultado vai representar o melhor deles. Às vezes eu posso ter um resultado magnífico financeiramente, mas um resultado muito pífio na construção de valores daquela organização. Aí o que acontece? A empresa cria-se, sobe lá no teto, tem um lucro absurdo e de repente ela está ladeira abaixo e ninguém segura mais porque não tem mais ninguém ali. Está todo mundo pensando em ir embora, ninguém quer trabalhar naquela empresa, ela é desorganizada, problemática, enfim, ninguém fica muito tempo, a alta rotatividade, essa série de fatores que vai vir justamente daqui do que a gente está estudando, tá? Então, dependendo das circunstâncias aí, é bom sim ter um código, é bom sim ter uma métrica ali, uma medida, né? Mas não necessariamente isso vai ser a salvação, nem mesmo o próprio Código Penal, tá? Porque circunstâncias, elementos, variações influenciam diretamente nesse processo. E aí, só para finalizar, a diferença, né, entre subjetividade e objetividade vão ser basicamente as circunstâncias. A gente vai ter a objetividade, como por exemplo o código, onde eu tenho ali uma referência, e aí percebam que eu não estou falando, por exemplo, de um livro sagrado. Eu não estou falando necessariamente do manual de conduta do meu pai e da minha mãe, né? Ainda que ele não fosse escrito. Não são as regras que eu trago, são as regras pelas quais eu concordei seguir se eu for trabalhar naquela organização ou se eu for gestor daquela organização. Então, o código que eu me refiro aqui é esse, não é o código penal também, apesar dele estar sujeito, né? Uma coisa leva a outra. Mas, basicamente, quando o código é escrito, eu tenho uma objetividade. Então, eu vou olhar o comportamento, vou ver se existe penalidade para a infração daquele comportamento e ponto. Mas, ainda assim, eu preciso levar em conta a subjetividade, que é justamente essa construção pessoal, que é quando eu misturo um código de ética da empresa com o código de ética do computador e faço a minha interpretação, por exemplo. E aí a circunstância, a situação, ela pode variar, a leitura, o julgamento, ela varia de acordo com quem está fazendo esta análise. E aí o cuidado em voltar lá naquele raciocínio que a gente fez. Preciso todas as vezes refletir e refletir muito bem sobre quais são os valores que eu tenho, quais são os valores que o outro tem, achar um equilíbrio entre este processo, achar um equilíbrio entre os valores que a profissão me exige, né, e poder coordenar todo este processo. Tá? Então, por fim, conflitos eles serão inevitáveis, pelo menos esse é o meu entendimento, vocês têm total direito de discordar aí, mas isso não significa ou não é justificativa para não reduzirmos eles, né, para não buscarmos soluções. E aí, como eu disse mais uma vez, o simples fato do diálogo acontecer, muitas vezes ele é penoso o processo, ele é demorado, ele não é uma coisa que acontece e se resolve da noite para o dia. Mas ele ainda é o método mais seguro para a resolução de qualquer conflito. Enquanto não houver outro que garanta justamente essa pré-existência de uma convivência pacífica, eu pelo menos permanecerei com ele e recomendo ele, né? Não é que eu imponho, mas sugiro. Por quê? Porque quando eu estou constantemente buscando a redução desses problemas, desses conflitos, eu estou criando um ambiente mais confortável, mais duradouro, com características que vão ser mais chamativas para os melhores profissionais. E ninguém quer ganhar um salário absurdo e conviver num ambiente insalubre, no sentido psicológico, social, ali, mental. Né? Você fica desgastado da mesma forma. Você cria um ambiente de dificuldades e aí não há dinheiro que pague, infelizmente, né? A gente às vezes preza muito por um lado, mas o outro acaba sendo deixado aí. E aí, evidentemente, no longo prazo, isso é mostrado, né, pela saúde, pelas outras características que a gente aos poucos está vendo justamente a ciência mostrar, as pessoas perceberem com essas mudanças de rotina. Né? Quantas pessoas falaram agora, nesse momento de pandemia, opa, eu estou infeliz no meu serviço. Eu gasto 8 horas do meu dia, daí já não é mais um investimento de carreira, né? É um gasto que a pessoa tem que ela apenas usa aquilo para subsistência. E aí, evidentemente, se você consegue juntar o útil ao agradável, todo mundo fica mais feliz. Se eu vou para o meu trabalho porque eu gosto do dinheiro que eu ganho, porque eu gosto do ambiente que eu trabalho. Claro, todo mundo tem que pagar suas contas. Mas se eu gosto das pessoas com quem eu trabalho, a dinâmica muda. O resultado que eu consigo criar, ele é melhor. Isso já é comprovado. E aí, evidentemente, se você está numa posição de gestor, é isso que se orienta que busque. E o contador, ele também vai direcionar, de uma forma ou de outra, a empresa para esse caminho. Inclusive a sua própria, né? Se for o caso aí de coordenar um escritório de contabilidade, tá? Então, a dinâmica, ela é difícil, né? Esse processo, na prática, ele não é simples, ele depende, ele varia muito, mas ele é
possível sim. E aí, evidentemente, se eu tenho esse caminho na minha cabeça, eu vou conseguir encontrar ele de acordo com os desafios que eu estou lidando, tá? Uma vez que eu me lembre desse preceito máximo, que é essa convivência pacífica entre todos os envolvidos naquela circunstância. Ok? Falei bem rapidinho, né? Bastante assim em relação ao aspecto teórico aqui. Os slides eu deixo à disposição de vocês aí, em caso de dúvidas, né? Caso surja alguma coisa, tá? Não se apeguem demais a eles e nem ao que eu falo, né? Criem as suas próprias concepções e tragam essas concepções aí para nossa avaliação, justamente para a gente poder debater e evoluir no conhecimento. Dúvidas, comentários, considerações? Tá tranquilo. A prova vai ser quarta que vem? Possivelmente. Deixa eu dar uma olhadinha no nosso cronograma aqui, Beatriz. Então as aulas acabam daqui uns 15 dias, mais ou menos, né? A previsão de fechamento do semestre é agora entre 8 e 10. É dia 10. Vai ser a Dia última. 10 é de sexta que vem. Isso, mas é isso mesmo. Eita. 10 ou 11 é a última, as últimas aulas. A gente vai ter aula dia 8, né? Seria na quarta-feira. É o dia da prova, possivelmente. Isso. Aí eu vou ver se eu consigo fazer o mesmo esquema de antes, né? Fazer essa disponibilização antecipada, tá? E aí, na medida do possível, a gente tem mais uma aula agora dia 4, né? Então eu vejo se até lá eu já consigo organizar certinho para disponibilizar ela. E aí na quarta-feira a gente faz um fechamento, na verdade, né? Se eu mandar antes, aí vocês têm esse prazo e o dia também, ele fica sempre reservado para que vocês possam tirar o tempo, né? E fazer durante aquele horário que é o indicado, o mais adequado, tá? Beleza. Então é isso. Obrigado pela participação aí. Aos demais colegas, né? Só explicando e reforçando, eu fiz uma antecipação do horário aqui, tá? Então acredito que não haverá problema, mas qualquer coisa me comuniquem aí. Obrigado a vocês dois que vieram mais uma vez. Aos que assistem as aulas depois, que já me mandaram mensagem explicando certinho, obrigado aí pela atenção, bons estudos. E eu fico à disposição de vocês em caso de dúvida. Valeu, professor. Boa noite. Ok, professor, obrigado. Valeu, boa noite.